Olá, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, gideões da oração, nesse tempo tão maravilhoso, você que vai assistir esse vídeo, você que está conosco nessa jornada profética, onde eu creio que o Senhor está nos dando uma direção, o Senhor está nos chamando como igreja, como servos do Senhor, a nos posicionarmos nesse tempo de conquista, nesse tempo de colheita. É uma palavra que nos dirige nesses dias, né? Está lá em Isaías 61, do 1 ao 4. E também há uma direção profética tremenda que eu quero ler aqui para você, que diz assim: permitindo o Senhor nos despertar naquilo que Ele nos entregou, um chamado para entender o propósito e avançar nele. Queridos, é necessário a gente entender para poder viver o propósito. Não há como você desfrutar daquilo que você não entende. Se você não consegue discernir e entender o propósito do Senhor, certamente nós não iremos conseguir avançar nele. E precisamos avançar naquilo que Deus nos deu a direção como igreja e naquilo que o Espírito Santo do Senhor está nos chamando. Para fundamentarmos essa direção, eu quero ler aqui o texto base desse tempo, onde diz no livro do profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de tristeza, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas e devastadas de geração em geração. Há um chamado de Deus para a restauração de muitas vidas, a restauração de muitas coisas que foram se perdendo, que foram sendo destruídas no decorrer das gerações. Há um chamado do Senhor para que haja uma restauração no gênero humano, e somente a palavra de Deus pode trazer essa restauração. Somente a palavra do Senhor pode restaurar o coração do ser humano. Somente a palavra do Senhor pode trazer liberdade àqueles que estão em prisões. Somente a palavra do Senhor pode transformar a vida do triste em uma vida alegre, a vida daquele que está preso na tristeza em uma vida de alegria, de abundância. Somente a transformação que o Espírito Santo do Senhor pode trazer no interior do ser humano. Mas nós, como igreja, nós temos uma missão, uma tarefa importantíssima. E Deus, Ele nos convoca para isso. Ele nos convoca a um propósito do Senhor estabelecido desde a eternidade para que possamos cumprir esse propósito. E que propósito é esse, amados? O propósito de anunciar as boas novas. O propósito de estabelecer o tempo do Senhor nesta geração. O propósito, querido, de levar a palavra do Senhor. O propósito de restaurar casas, famílias, cidades para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E para que nós venhamos conseguir cumprir esse chamado, esse propósito, é necessário que eu e você, gideões da oração, você que assiste esse vídeo, você que vai ver essa mensagem, é necessário estar revestidos do Espírito Santo. É necessária essa unção, porque o Espírito de Deus está sobre mim, ele começa. E o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. E é na força desse Espírito, é no renovo desse Espírito, que nós vamos conseguir entender o propósito. E muito mais do que isso, avançar no propósito. Há uma tarefa, há um trabalho, há um serviço árduo que a igreja precisa discernir isso. É necessário que nós venhamos avançar, eu e você, naquilo que é a construção do evangelho do reino na vida das pessoas. Aquilo que é o esclarecer, aquilo que é o iluminar de Deus naqueles que estão em trevas. Para isso é necessário que a igreja avance. E eu fico percebendo e vendo a vida de muitas pessoas. Parece haver um cansaço espiritual. Parece que muitos têm desanimado.
Muitos têm se sentido enfraquecidos. E eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Uma palavra, querido, porque nós precisamos ser renovados por Deus. Aonde estão as suas expectativas? No que você está esperando? Nós precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor. A nossa expectativa está no Senhor. E pode ser, querido, que as coisas, as circunstâncias ao nosso redor não estejam andando muito bem. Talvez situações acontecerão ou aconteceram no seu trabalho. Talvez situações aconteceram ou acontecerão no seu casamento. Talvez situações aconteceram ou acontecerão com os seus filhos. Situações e circunstâncias que vão trazer dificuldades nas nossas emoções. Porque são barreiras que se levantam para que eu e você não avancemos no propósito do Senhor. É por isso que nós temos que estar atentos, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta a olhar para Jesus, a olhar para o alvo, para Cristo, para que nós possamos ser o que? Fortalecidos. Quando olhamos, querido, para as dificuldades, quando olhamos para os problemas, quando olhamos para as adversidades, isso vai nos remeter à nossa condição falida e caída da nossa natureza humana. Isso vai nos remeter às nossas fraquezas e dificuldades. Isso vai nos remeter aos fracassos e insucessos do passado. Isso vai nos remeter aos traumas da nossa vida e vamos chegar à conclusão de que não temos condições de avançar. Ei, Gideão, para onde você está olhando? Para onde você está, direcionando a sua vida? Há um convite do Senhor para que nós não venhamos esperar em pessoas, para que nós não venhamos esperar nas circunstâncias, porque muitas vezes se tal circunstância, tal acontecimento, se tal situação que eu esperava um determinado resultado, se isso dá errado, se isso não acontece conforme as minhas expectativas, aquilo que eu estava esperando, eu vou lá e me frustro, eu vou lá e fico triste, e eu começo a não ter forças para seguir no propósito. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida nessa tarde. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesse tempo. Talvez você tirou os olhos do alvo e começou a olhar para as circunstâncias, porque é do homem. Nós temos esperança naquilo que semeamos, nós temos esperança naquilo que empreendemos, que planejamos. E talvez, onde estava depositada a nossa esperança, nasceu uma frustração. E isso vai gerando cansaço, isso vai gerando dificuldades, mas há um convite do Senhor para a sua vida nessa tarde. Há um convite do Senhor para a tua vida, para o teu ministério, para um renovo, para que você possa cumprir esse chamado, essa direção de Isaías 61. Para que você possa cumprir e entrar nesse tempo profético do Senhor, aonde, querido, Deus vai te usar poderosamente para restaurar os lugares devastados, para reedificar os lugares destruídos. Você será um reparador de ruínas nas mãos do Senhor. Eu quero deixar essa palavra que está lá no livro do profeta Isaías também, no capítulo de número 40. Aonde estão os teus olhos? Aonde você está olhando? Aonde está a tua esperança? Talvez você depositou esperança no lugar errado. Deposite a tua esperança no Senhor. E quando nós depositamos a esperança no lugar errado, as nossas forças se vão. O nosso ânimo se vai. E eu não consigo continuar, permanecer no propósito do Senhor. Eu não consigo andar no propósito do Senhor. E as nossas forças não vêm das circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias não vão apoiar a tua fé. As nossas forças vêm daquilo que Deus está falando, vem do alto, da direção do Senhor. Olha só que lindo, Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Eu declaro essa palavra sobre a tua casa. Quem sabe você tem esperado nas pessoas, quem sabe você tem esperado nos seus empreendimentos, quem sabe você tem esperado de tantas coisas. Mas espere no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
Deus estará renovando as tuas forças, Deus estará renovando, querido, o teu vigor, e você não vai somente entender, você vai caminhar, andar, cumprir esse propósito que Deus tem para a sua vida. Recebe essa palavra no teu coração, seja renovado e fortalecido pelo Senhor. Deus está te chamando, querido, Deus está te chamando, Gideão da oração, Deus está te chamando, Gideão da oração, para cumprir um propósito que Ele determinou desde a eternidade, e é Ele que te fortalece, é Ele que te renova, é Ele que te impulsiona, é Ele que te ativa nesse tempo para cumprir esse propósito em nome de Jesus. Fica com Deus, foi uma alegria estar junto com você. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.